Em um tempo de desolação e esperança, um povo clama por redenção. O exílio pesa sobre os corações de muitos, enquanto as lembranças de uma terra prometida ressoam como um eco distante. O que acontece quando a fé e a determinação se encontram? O retorno do povo de Israel não é apenas uma jornada física, é uma travessia emocional e espiritual. Imaginemos as ruas empoeiradas da antiga Jerusalém, repletas de sonhos e promessas. Como seria reconstruir não apenas muros, mas também a identidade de um povo? A cada pedra colocada, surgem perguntas: em quem se atreverá a sonhar novamente? Quem levantará a voz contra a opressão? E, mais importante, como a união pode transformar ruínas em esperança? Deixe seu like. Se inscreva no nosso canal, para não perder nenhum dos próximos vídeos. Esse é o canal Fatos da Bíblia. E é uma honra ter todos vocês por aqui. Enquanto os exilados começam a voltar, a tensão aumenta. Antigos inimigos espreitam nas sombras e a dúvida se instala. Mas algo poderoso acontece quando a fé coletiva se fortalece. A reconstrução vai além das paredes, ela toca o âmago da alma. O que será que os líderes do povo têm a ensinar sobre coragem e fé? Prepare-se para uma história de superação, onde o passado e o futuro colidem em busca de um novo amanhecer. O exílio babilônico foi um período marcante na história do povo de Israel. Aconteceu quando os babilônios conquistaram Jerusalém e levaram muitos israelitas para a Babilônia. Essa migração forçada teve várias causas, mas uma das principais foi a crescente tensão política e militar entre os reinos vizinhos. Os israelitas, que já enfrentavam dificuldades internas, sucumbiram à força do Império Babilônico, resultando em uma mudança drástica na sua vida cotidiana e na sua cultura. O exílio trouxe um impacto profundo na identidade cultural e religiosa do povo, que se viu separado da sua terra natal e dos seus costumes. Durante o exílio, a comunidade israelita enfrentou o desafio de manter sua identidade. Na Babilônia, muitos israelitas se sentiram pressionados a adotar práticas e crenças dos babilônios, o que gerou um dilema. Como poderiam permanecer fiéis a Deus e às suas tradições em um lugar tão distante e diferente? Foi nesse contexto que começaram a surgir novas formas de expressão da fé, como a valorização da oração e do estudo das Escrituras. Essa busca por identidade se tornou um elemento essencial para a sobrevivência cultural do povo, que, mesmo longe de sua terra, buscava maneiras de preservar suas tradições. Um evento crucial para o retorno foi o Edito de Ciro, proclamado pelo rei da Pérsia, que conquistou a Babilônia. Esse decreto permitiu que os israelitas retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. A decisão de Ciro não foi apenas uma questão de política, mas também uma estratégia para unificar os povos sob seu domínio. Para os israelitas, foi uma oportunidade de reatar os laços com sua terra e suas tradições. O retorno não foi apenas uma questão de voltar fisicamente, mas de resgatar a essência do que significava ser israelita. Os líderes Esdras e Neemias desempenharam papéis fundamentais nesse processo de retorno. Esdras, um sacerdote e escriba, trouxe consigo um profundo conhecimento da lei e das tradições israelitas, enquanto Neemias, um oficial da corte persa, se destacou por sua habilidade em mobilizar e organizar o povo. Juntos, eles foram responsáveis por revitalizar a comunidade, estabelecendo novas práticas sociais e religiosas, além de incentivarem a união do povo em torno de um objetivo comum, a reconstrução e a renovação espiritual de Israel. O retorno do exílio babilônico marcou, portanto, uma nova fase na história de Israel. As experiências vividas durante o exílio moldaram a identidade do povo, que agora se via não apenas como um grupo étnico, mas como uma comunidade com uma missão divina. O desejo de reconstruir não era apenas físico, mas também espiritual, e esse sentimento de renovação se tornaria a base para as futuras gerações de israelitas. Com o retorno dos israelitas à sua terra, a reconstrução do Templo de Salomão se tornou uma prioridade.
O templo não era apenas um edifício, era o coração da vida religiosa israelita, o lugar onde se realizavam os sacrifícios e onde a presença de Deus era especialmente sentida. A falta desse espaço sagrado durante o exílio havia deixado uma lacuna significativa na espiritualidade do povo. Portanto, a construção do novo templo simbolizava a restauração da relação do povo com Deus e a reafirmação de sua identidade. A tarefa de reconstruir o templo, no entanto, não foi fácil. Os israelitas enfrentaram diversos desafios, incluindo escassez de recursos e a resistência de povos vizinhos que temiam o fortalecimento do povo de Israel. Apesar disso, a determinação dos líderes e da comunidade foi essencial para superar esses obstáculos. A mobilização de trabalhadores, a coleta de materiais e a organização de esforços coletivos foram fundamentais para o progresso da obra. Com cada pedra colocada no templo, os israelitas sentiam que estavam não apenas reconstruindo um edifício, mas também restaurando sua própria esperança e fé. Além do templo, a revitalização da cidade de Jerusalém também foi uma tarefa monumental. As paredes da cidade, que haviam sido destruídas, precisavam ser erguidas novamente para garantir a segurança da comunidade. Neemias, com sua habilidade de liderança, foi crucial nesse aspecto, coordenando os esforços de reconstrução e incentivando o povo a trabalhar de forma unida. Esse esforço não se limitou apenas à construção física, também envolveu a revitalização das práticas sociais e culturais que haviam sido esquecidas durante o exílio. A importância do templo e da cidade de Jerusalém para o povo de Israel era inegável. Esses espaços não eram apenas físicos, mas representavam o local onde a identidade e a espiritualidade do povo se entrelaçavam. A reconstrução do templo trouxe um renascimento espiritual, permitindo que os israelitas se reconectassem com suas tradições e com Deus. A cidade, por sua vez, simbolizava a segurança e a unidade do povo, tornando-se um centro de vida social e religiosa. Dessa forma, a reconstrução do templo e de Jerusalém foi um processo que transcendeu o aspecto físico. Foi um ato de fé e de esperança que uniu o povo em torno de um objetivo comum. A cidade e o templo, agora renovados, se tornaram símbolos de um novo começo, um testemunho da resiliência e da determinação dos israelitas em manter sua identidade e sua espiritualidade viva, mesmo após os desafios enfrentados durante o exílio. Com o retorno dos israelitas e a reconstrução do templo e da cidade, surgiram também novas dinâmicas sociopolíticas. A relação entre os repatriados e os povos vizinhos se tornou complexa. Muitas dessas comunidades, que haviam se estabelecido na região durante o exílio, viam com desconfiança o retorno dos israelitas. A presença de um povo que buscava restaurar sua identidade e suas tradições gerou tensões, mas também oportunidades de alianças. A habilidade dos líderes israelitas em navegar por essas relações foi crucial para a estabilidade da nova comunidade. Esdras e Neemias, além de seus papéis religiosos, também atuaram como líderes políticos. Eles entenderam que a unidade do povo era essencial para enfrentar os desafios externos e internos. A lei de Moisés, que servia como base para a vida social e religiosa, tornou-se uma ferramenta poderosa para reafirmar a identidade israelita. Ao restabelecer a observância da lei, os líderes não apenas firmaram a autoridade religiosa, mas também criaram um senso de pertencimento entre o povo. As tensões entre os repatriados e os povos vizinhos frequentemente resultavam em conflitos, mas também em negociações. Os israelitas, ao se restabelecerem, precisavam garantir sua segurança e, ao mesmo tempo, buscar integração com as comunidades ao redor. Essa dinâmica exigia habilidade diplomática e uma compreensão profunda das necessidades e preocupações das outras nações. Os líderes israelitas tiveram que equilibrar a necessidade de defender sua identidade com a necessidade de coexistir pacificamente. Além disso, a restauração da identidade israelita não se limitou ao aspecto religioso. Os israelitas começaram a reconstruir suas práticas sociais e econômicas, estabelecendo um novo modelo de vida em Jerusalém. A agricultura, o comércio e a organização social passaram a ser reinventados, sempre com a preocupação de manter os valores e tradições que haviam sido preservados durante o exílio. Essa revitalização econômica também ajudou a fortalecer a posição dos israelitas na região. A liderança espiritual e política de Esdras e Neemias foi, portanto, fundamental para a unificação do povo.
Eles não apenas trouxeram de volta as tradições e a lei, mas também incentivaram a coesão social em um momento de incerteza. O contexto sociopolítico da restauração foi marcado por desafios, mas também por oportunidades de crescimento e fortalecimento da identidade israelita, que se tornaria um elemento crucial para a sobrevivência e a prosperidade do povo ao longo dos anos. Os esforços para reconstruir o Templo de Salomão foram um dos principais focos dos judeus que voltaram do exílio babilônico. Após anos de destruição e desolação, o desejo de restaurar o templo era quase palpável. Para o povo de Israel, o templo não era apenas um edifício, ele simbolizava a presença de Deus e a identidade nacional. A construção do templo representava a esperança de um novo começo e a reafirmação da fé que havia sido testada durante anos de exílio. O processo de reconstrução não foi fácil. Havia muitos obstáculos, desde a falta de recursos até a resistência de povos vizinhos que viam a volta dos israelitas como uma ameaça. No entanto, líderes como Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, se destacaram nesse período. Eles mobilizaram a população e incentivaram a comunidade a se unir em torno desse objetivo comum. Com trabalho árduo e determinação, começaram a erguer as paredes e a restabelecer os rituais que haviam sido interrompidos. A importância do templo para o povo de Israel não pode ser subestimada. Era o lugar onde sacrifícios eram feitos, onde a presença divina era invocada e onde a comunidade se reunia para celebrar. A restauração do templo também trouxe um senso de identidade coletiva, permitindo que as tradições e as práticas religiosas fossem reestabelecidas. Isso ajudou a curar as feridas deixadas pelo exílio, promovendo um sentimento de pertencimento e esperança entre os judeus. Além do templo, a cidade de Jerusalém também precisava de atenção. Com o tempo, as infraestruturas urbanas haviam se deteriorado, e a cidade estava em ruínas. O retorno dos israelitas trouxe uma nova energia, e muitos se dedicaram à revitalização de suas ruas e casas. A reconstrução da cidade não era apenas uma questão de restabelecer a habitação, mas de refazer a comunidade. As famílias começaram a se reunir novamente em seus antigos lares, e a vida começou a pulsar nas ruas de Jerusalém. Durante esse período, a restauração das práticas sociais e religiosas também teve um papel fundamental. A celebração de festas religiosas, a observância do sábado e a leitura da Torá foram reintroduzidas, fortalecendo os laços comunitários e a identidade cultural do povo. Com a cidade e o templo em reconstrução, o povo de Israel começou a vislumbrar um futuro mais brilhante, unindo-se em torno de suas tradições e crenças, como um farol de esperança em tempos difíceis. Com o retorno dos exilados e a reconstrução de Jerusalém, novos desafios sociopolíticos começaram a emergir. A dinâmica de poder entre os repatriados e os povos vizinhos foi complexa e cheia de tensões. Os judeus, que buscavam restabelecer sua identidade e autonomia, muitas vezes se viam em conflito com as populações locais que não estavam dispostas a aceitar essa nova realidade. Ao mesmo tempo, os israelitas precisavam negociar alianças e encontrar formas de coexistir com esses grupos. As tensões eram exacerbadas pela desconfiança mútua. Os vizinhos viam a volta dos judeus como uma ameaça ao seu próprio poder e status, enquanto os israelitas temiam a influência estrangeira sobre suas práticas religiosas e culturais. Essa situação exigiu uma liderança firme que pudesse não apenas guiar a reconstrução, mas também mediar conflitos e construir pontes. A habilidade de líderes como Esdras e Neemias foi fundamental nesse contexto, pois eles trabalharam para unificar o povo e garantir que a Nova Jerusalém fosse um espaço seguro e acolhedor. A influência da lei de Moisés foi crucial nesse processo. As normas e os preceitos contidos na lei não apenas orientavam a vida religiosa, mas também estabeleciam diretrizes para a convivência social e política. A reafirmação da identidade israelita estava ligada à observância dessas leis, e muitos líderes viam isso como uma forma de fortalecer a comunidade. A leitura e a interpretação da lei tornaram-se eventos centrais, promovendo a coesão entre os repatriados e restabelecendo um senso de propósito. Além disso, a liderança espiritual e política desempenhou um papel essencial na construção de um novo sentimento de solidariedade entre os israelitas. Com o retorno ao seu território, muitos se sentiram compelidos a reafirmar suas crenças e tradições.
A união em torno da lei de Moisés e dos rituais religiosos se tornou uma forma de resistência à influência externa e uma maneira de preservar sua cultura. Os líderes incentivaram essa união, organizando celebrações e cerimônias que reuniam a comunidade, reforçando a ideia de um povo escolhido e unido por sua fé. No final das contas, a restauração de Jerusalém não foi apenas uma questão de reconstruir edifícios, mas também de restaurar a alma de um povo. As complexidades sociopolíticas e os desafios do dia a dia exigiram um esforço conjunto, onde a liderança, a fé e a determinação se entrelaçaram. A Nova Jerusalém, embora cercada de desafios, se tornava um símbolo de resistência e renascimento, onde o povo de Israel poderia finalmente começar a sonhar com um futuro promissor, enraizado em sua rica história. Após o retorno do exílio babilônico, o povo de Israel enfrentou um novo cenário sociopolítico que envolvia não apenas a reconstrução de sua própria identidade, mas também a interação com os povos vizinhos. Os repatriados, que haviam voltado para Jerusalém e suas redondezas, se depararam com uma mistura de hostilidade e oportunidades. As relações com os povos que habitavam a terra antes de sua chegada eram complexas. Alguns grupos viam os israelitas como intrusos, enquanto outros, em busca de alianças, estavam dispostos a colaborar. A presença de povos como os samaritanos e os filisteus na região trouxe tensões que exigiam uma gestão cuidadosa. Os samaritanos, que desejavam participar da reconstrução do templo, foram rejeitados pelos líderes israelitas, que viam essa oferta como uma tentativa de comprometer a pureza religiosa e cultural do povo. Essa recusa alimentou um clima de hostilidade, resultando em conflitos que se estenderiam por gerações. As alianças, quando formadas, eram frequentemente motivadas por interesses mútuos, como a proteção contra inimigos comuns ou a necessidade de recursos. Além disso, a presença de potências estrangeiras, como a Pérsia, também influenciava as dinâmicas locais. O apoio do Império Persa ao retorno dos exilados foi crucial, mas essa relação de dependência também criava um dilema. Os líderes israelitas precisavam equilibrar a lealdade à Pérsia com o desejo de autonomia. A tensão entre a necessidade de se reafirmar como uma nação independente e as obrigações impostas por potências externas se tornavam um desafio diário. Os conflitos com os povos vizinhos e as intrigas políticas exigiam um forte senso de unidade entre os repatriados. A liderança de Esdras e Neemias tornou-se vital nesse contexto. Eles não apenas lideraram a reconstrução física da cidade e do templo, mas também trabalharam para restaurar a coesão social e a identidade nacional entre os israelitas. Essa unificação foi essencial para enfrentar as ameaças externas e criar um ambiente estável para a revitalização cultural e religiosa. A luta pela sobrevivência e pela afirmação da identidade israelita no novo contexto sociopolítico moldou a trajetória do povo. A história de alianças e conflitos, de tensões e reconciliações, se tornou uma parte integrante da narrativa israelita. Essa dinâmica não apenas influenciou o presente, mas também lançou as bases para a compreensão da identidade nacional nas gerações que se seguiram. A liderança espiritual e política desempenhou um papel central na restauração do povo de Israel após o exílio. Esdras e Neemias se destacaram como figuras-chave, cada um contribuindo de maneira única para a unificação e fortalecimento da comunidade. Esdras, como escriba e sacerdote, trouxe um foco renovado na lei de Moisés, que se tornou um pilar fundamental da identidade israelita. Ele não apenas ensinou a lei, mas também incentivou a prática religiosa, lembrando ao povo de suas raízes e tradições. Neemias, por sua vez, atuou como governador e mobilizou recursos e pessoas para a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Sua liderança prática e sua habilidade em lidar com questões administrativas e de segurança foram cruciais para garantir a proteção da cidade. A combinação das habilidades espirituais de Esdras com as capacidades administrativas de Neemias criou uma sinergia que fortaleceu a comunidade em múltiplas dimensões. As ações desses líderes refletiram uma visão compartilhada de restaurar não apenas a cidade, mas também a espiritualidade do povo. Eles convocaram as pessoas a se reunirem e a se comprometerem com a observância da lei de Moisés, enfatizando que a fidelidade a Deus era fundamental para a sobrevivência da nação. Essa chamada à ação inspirou um senso de propósito coletivo, incentivando a comunidade a se unir em torno de um ideal comum. A liderança espiritual e política também foi fundamental na mediação das tensões entre os repatriados e os povos vizinhos. Esdras e Neemias,
com suas respectivas posições, estabeleceram um diálogo que buscava reduzir conflitos e promover a paz. Eles reconheceram que a unidade interna era essencial para enfrentar os desafios externos, e suas ações refletiram essa compreensão. O impacto da liderança espiritual e política na restauração do povo de Israel foi profundo. Não apenas ajudaram a reconstruir a infraestrutura física, mas também fortaleceram os laços sociais e a identidade cultural. Através de suas ações, eles mostraram que a verdadeira restauração vai além da construção de muros e templos, envolvendo a edificação de corações e mentes em torno da fé e da comunidade. A reafirmação da identidade israelita após o exílio babilônico foi um processo complexo que envolveu a intersecção de fatores religiosos, culturais e sociais. A experiência do exílio havia deixado marcas profundas no povo, que agora buscava maneiras de se reconectar com suas tradições e valores. A lei de Moisés, com sua rica história e ensinamentos, emergiu como um elemento central nesse processo de restauração. A leitura e a interpretação da lei tornaram-se práticas essenciais nas assembleias do povo. Esdras, em particular, foi fundamental nesse aspecto, promovendo a educação religiosa e a compreensão dos mandamentos de Deus. A lei não era apenas um conjunto de regras, ela representava a aliança entre Deus e Israel, e sua observância era vista como um caminho para a bênção e proteção divina. Esse retorno às raízes religiosas ajudou a solidificar uma identidade que havia sido ameaçada durante o exílio. Além da dimensão religiosa, a cultura também desempenhou um papel crucial na reafirmação da identidade israelita. A celebração de festivais e práticas tradicionais, como a Páscoa e o Dia da Expiação, ajudaram a unir o povo em torno de uma narrativa comum. Essas celebrações não apenas relembravam a história do povo, mas também reafirmavam seu compromisso com os valores que os definiam como israelitas. A liderança de Esdras e Neemias foi instrumental na promoção da identidade cultural israelita. Eles instigaram um senso de orgulho e pertencimento, incentivando o povo a ver-se como parte de uma história mais ampla e significativa. A necessidade de lembrar e celebrar a herança cultural tornou-se uma forma de resistência contra as influências externas que ameaçavam diluir a identidade israelita. A reafirmação da identidade israelita não foi apenas uma questão de religiosidade ou cultura, mas também de um compromisso coletivo com um futuro melhor. Através da unidade, do aprendizado e da prática das tradições, o povo de Israel começou a se ver não apenas como sobreviventes do exílio, mas como uma nação com um propósito e uma missão divina. Essa nova identidade se tornaria a base para as gerações futuras, moldando a história de Israel nos anos que viriam. E assim, o povo de Israel, com coragem e fé renovadas, começou a reconstruir não apenas seus muros, mas também sua identidade. Cada pedra colocada, cada oração feita, era um passo em direção ao que realmente importava, a união e a esperança de um futuro melhor. Como você se sentiria ao retornar ao seu lar após anos de exílio? A alegria e a gratidão por estar de volta devem ter sido imensas. E não podemos esquecer do papel fundamental dos líderes, como Esdras e Neemias, que inspiraram o povo a não desistir, mesmo diante dos desafios. Eles lembraram que a verdadeira força vem da união e da fé. Você já teve alguém que te motivou em um momento difícil? Enquanto as portas de Jerusalém se reabriam, uma nova era começava. O que isso nos ensina sobre recomeços em nossas próprias vidas? Você já pensou em como pequenas ações podem fazer uma grande diferença? Deixe seu like se você ficou até aqui. Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. É importante que você deixe nos comentários seus pensamentos. Deus nos abençoe.